Capítulo 2. Não eram nem aeronautas profissionais, nem aficionados de expedições aéreas que o furacão acabava de lançar naquela costa, e sim prisioneiros de guerra, cuja audácia levará a evadirem-se em circunstâncias extraordinárias. Estiveram 100 vezes à beira da morte. Por 100 vezes seu balão rasgado esteve prestes a atirá-los no abismo. Os céus, contudo, reservavam-lhes um estranho destino e, no dia 20 de março, após fugirem de Richmond, sitiada pelas tropas do general Ulysses Grant, achavam-se a 11.000 quilômetros da capital da Virgínia, principal praça forte dos separatistas durante a terrível Guerra de Secessão. Já fazia 5 dias que cruzavam os ares. Eis, a propósito, as circunstâncias curiosas em que se dera a fuga dos prisioneiros, fuga que viria a resultar na catástrofe que descrevemos. Em fevereiro desse mesmo ano de 1865, durante um dos malogrados ataques relâmpago lançados pelo general Grant no intuito de apoderar-se de Richmond, diversos oficiais sob seu comando caíram em poder do inimigo e foram proibidos de deixar a cidade. O mais eminente desses prisioneiros de guerra integrava o Estado-Maior-Geral e chamava-se Cyrus Smith. Nascido em Massachusetts, Smith era engenheiro, além de cientista de primeira linha, a quem o governo da União, durante a guerra, confiara a direção das ferrovias, de inquestionável valor estratégico. Autêntico Yankee, magro, ossudo, longilíneo, na casa dos 45 anos, já encanecia no cabelo, cortado rente, e na barba, da qual conservava apenas um basto bigode. Possuía uma bela cabeça numismática, pronta para ser cunhada em medalha, olhos sanguíneos, a boca séria, o perfil de um cientista da escola pragmática. Iniciou a carreira de engenheiro batendo martelo e picareta, tal como um general inicia a sua como soldado raso. Portanto, além do conhecimento técnico, possuía uma habilidade manual fora do comum. Seus músculos exibiam notáveis sinais de tonicidade, verdadeiro homem de ação e pensamento, agia sem esforço, impelido por ampla expansão vital, transparecendo em seus atos aquela pertinácia que desafia toda a má sorte. Muito instruído, pragmático, traquejado, para empregar uma palavra do jargão militar, era um temperamento soberbo, pois, além de senhor de si em quaisquer circunstâncias, preenchia no mais alto grau estas 3 condições, cujo conjunto determina a energia humana, atividade mental e física, impetuosidade e força de vontade. E sua divisa poderia ser a de Guilherme de Orange no século XVII, não esperar para empreender, nem triunfar para perseverar. Cyrus Smith era igualmente a coragem em pessoa, tendo participado de todas as batalhas da Guerra de Secessão. Começando, sob o comando de Ulysses Grant, nos voluntários de Illinois, batera-se em Paducah, Belmont, Pittsburgh-Land, no cerco de Corinth, em Port Gibson, Rio Negro, Chattanooga, Wilderness, no Potomac, em todas as circunstâncias, valentemente, como digno soldado do general que declarava, jamais contabilizo os meus mortos. E, por diversas vezes, Cyrus Smith esteve por ingressar no efetivo daqueles que o terrível Grant não contabilizava, porém nessas escaramuças, em que ele não se poupava, a sorte vinha sempre o favorecendo, até o momento em que foi ferido e feito prisioneiro durante a Batalha de Richmond. Junto com Cyrus Smith, e no mesmo dia, outro personagem importante caía nas mãos dos sulistas. Este era ninguém menos que o ilustre Gideon Spiller, repórter do New York Herald, enviado na condição de correspondente a fim de acompanhar as peripécias da guerra junto aos exércitos do norte. Gideon Spiller pertencia à linhagem desses intrépidos cronistas ingleses ou americanos, Stanley e outros, a quem nada faz recuar se o que está em jogo é conseguir um furo e passá-lo à sua gazeta nos prazos mais exíguos. Os jornais da União, como o New York Herald, constituem verdadeiras potências, e seus delegados são representantes influentes. Gideon Spiller distinguia-se na linha de frente desses delegados. Homem de muitas virtudes, enérgico, dinâmico e disposto a tudo, fervilhante de ideias, tendo corrido o mundo inteiro, soldado e artista, eloquente no conselho, resoluto na ação, indiferente à lida, ao cansaço e ao perigo quando se tratava de investigar um fato, para ele primeiro e para o seu jornal depois, verdadeiro herói da curiosidade, da informação, do inédito, do desconhecido e do impossível. Spiller era um desses intrépidos observadores que escrevem em meio ao tiroteio, apuram sob os obuses, e para quem todos os riscos são bem-vindos. Participará igualmente, na linha de frente, de todas as batalhas, e, com o revólver em uma das mãos e o bloquinho na outra, o canhoneio não fazia seu lápis tremer. Não cansava os fios com telegramas inoportunos como alguns, que falam sem ter nada a dizer, cada notícia que passava, curta, precisa e clara,
jogava luzes num aspecto importante. Aliás, humor era coisa que não lhe faltava. Foi Spiller que, após a batalha de Big Black River Bridge, querendo a todo custo garantir seu lugar no guichê do posto telegráfico a fim de comunicar ao jornal o resultado da refrega, telegrafou durante 2 horas os primeiros capítulos da Bíblia. Isso custou $2.000 ao New York Herald, mas o jornal conseguiu dar o furo. De alta estatura, Gideon Spiller tinha no máximo 40 anos. Suíças louras puxando para o ruivo emolduravam-lhe o rosto. O olhar era sereno, embora atento e rápido quando exigido. Olho de homem acostumado a captar num átimo todos os detalhes de um horizonte. Uma compleição sólida, forjada sob todos os climas qual uma barra de aço temperada na água fria. Fazia 10 anos que Gideon Spiller era correspondente exclusivo do New York Herald, que ele enriquecia não só com reportagens, mas também com desenhos, pois manuseava o lápis tão bem como a pena. Quando caiu prisioneiro, trabalhava na descrição e no desenho de uma batalha. As últimas palavras registradas em seus apontamentos foram: um sulista me aponta a arma na cara e o disparo errou o alvo, pois, obedecendo a um hábito incorrigível, Gideon Spiller saiu do episódio sem um arranhão. Cyrus Smith e Gideon Spiller, que só se conheciam de nome, foram ambos transferidos para Richmond. O ferimento do engenheiro cicatrizou rapidamente e, durante a convalescença, ele e o repórter terminaram por se aproximar. Simpatizando e admirando-se mutuamente, os dois homens logo estabeleceram um objetivo comum: fugir, reintegrar o exército de Grant e voltar a combater em suas fileiras pela unidade federal. Embora Richmond se encontrasse sob severa vigilância e uma fuga parecesse impossível, os dois americanos, que tinham autorização para circular pela cidade, estavam decididos a agarrar a primeira oportunidade. Nesse ínterim, o criado de Cyrus Smith, devotadíssimo ao patrão, foi ao seu encontro. Esse intrépido indivíduo era um preto nascido na propriedade do engenheiro, de pai e mãe escravos, mas que desde cedo Cyrus Smith, abolicionista de razão e coração, alforriara. O escravo, livre, não quis abandonar o patrão, amando-o a ponto de dar a vida por ele. Era um rapaz de 30 anos, forte, ágil, habilidoso, inteligente, doce e sossegado, às vezes ingênuo, sempre risonho, solícito e generoso. Chamava-se Nabucodonosor, mas só atendia pelo apelido sonoro e familiar de Nab. Tão logo soube que o patrão caíra prisioneiro, Nab deixou Massachusetts e partiu para a região de Richmond, onde, usando de astúcia e habilidade e arriscando 20 vezes a vida, conseguiu penetrar na cidade sitiada. Impossível descrever a satisfação de Cyrus Smith ao rever o criado e a alegria de Nab ao reencontrar o patrão. Contudo, se Nab conseguirá penetrar em Richmond, sair era outra história, uma vez que os prisioneiros federais eram severamente vigiados. Seria preciso uma oportunidade extraordinária para ensejar uma evasão com certa chance de sucesso, e tal oportunidade não só não se apresentava, como parecia difícil engendrá-la. Enquanto isso, Grant prosseguia suas enérgicas operações militares. A vitória de Petersburg custará-lhe imensos sacrifícios. Suas forças, reunidas às de Butler, continuavam sem triunfar diante de Richmond, nada fazendo prever que a libertação dos prisioneiros estivesse próxima. O repórter, a quem o maçante cativeiro não fornecia nenhum novo detalhe interessante para apurar, não se aguentava mais e só tinha um pensamento: sair de Richmond a qualquer custo. Em mais de uma ocasião, aliás, chegará a tentar a façanha, sendo impedido por obstáculos intransponíveis. Enquanto isso, o cerco prosseguia, e, se os prisioneiros ansiavam por escapar para juntarem-se ao exército de Grant, não deixava de haver alguns sitiados com a mesma intenção, embora sonhando juntarem-se ao exército separatista, entre os quais um tal Jonathan Foster, sulista fanático. Afinal de contas, se os prisioneiros federais não podiam deixar a cidade, tampouco os federados, acossados pelo exército do norte. Já fazia tempo que o governador de Richmond perderá o contato com o general Lee, sendo do mais alto interesse transmitir notícias da situação da cidade, a fim de apressar a marcha do exército auxiliar. Esse Jonathan Foster teve então a ideia de usar um balão para transpor as linhas sitiantes e, assim, alcançar as posições separatistas. O governador autorizou a tentativa. Um aeróstato foi fabricado e colocado à disposição de Foster, a quem 5 companheiros deveriam acompanhar nos ares. Levariam consigo armas, para o caso de terem de se defender ao aterrissarem, e mantimentos, para o caso de a viagem aérea prolongar-se. A partida do balão estava marcada para a noite de 18 de março, e,
Contando com um vento noroeste de intensidade média, os aeronautas esperavam chegar em poucas horas ao quartel-general de Lee. Esse vento noroeste, contudo, não foi em absoluto um ventinho qualquer. Ao raiar do dia 18, já era possível constatar sua metamorfose em furacão. A tempestade chegou com tamanha intensidade que, ante a impossibilidade de arriscar o aeróstato e seus passageiros em meio à fúria dos elementos, a partida teve de ser adiada. O balão, portanto, enfunado na grande praça de Richmond, achava-se preparado para partir a primeira estiagem, e, na cidade, a impaciência não fazia senão aumentar diante da inalterabilidade das condições atmosféricas. Os dias 18 e 19 de março transcorreram sem que nenhuma mudança se produzisse na tormenta. Deitado pelas rajadas do vento, o balão parecia prestes a ser arrancado do solo. A noite de 19 para 20 passou, mas, ao amanhecer, o furacão ganhou força. Impossível partir. Nesse dia, o engenheiro Cyrus Smith foi abordado em uma rua de Richmond por um desconhecido. Era um marujo a quem chamavam Pencroff, na faixa dos 35, 40 anos, forte, bronzeado, olhos inteligentes e que não paravam de piscar, boa praça. Pois esse Pencroff era um Yankee, que singrara todos os mares do globo e a quem, em matéria de aventuras, acontecerá tudo que de extraordinário pode acontecer a um bípede em plume. 13 Desnecessário dizer que era uma natureza dinâmica, atrevida, a quem nada impressionava. No começo do ano, Pencroff deslocara-se para Richmond por conta de negócios, na companhia de um rapazola de 15 anos, Harbert Brown, de Nova Jersey, filho de seu capitão, órfão que ele amava como se fosse um filho. Impedido de sair da cidade antes das primeiras operações do cerco, viu-se então, para seu grande desprazer, bloqueado, o que o levou a ruminar a mesma ideia, fugir a qualquer custo. Ciente da reputação do engenheiro Cyrus Smith, pressentia a impaciência com que aquele homem determinado mordia o freio. Nesse dia, portanto, não hesitou em abordá-lo, perguntando sem rodeios: "Já não está cheio de Richmond, Sr. Smith?" O engenheiro olhou fixamente para o homem que o interpelava daquela forma e este acrescentou em voz baixa: "Quer fugir, Sr. Smith?" "É para quando?" respondeu ansiosamente o engenheiro, e podemos afirmar que tal resposta lhe escapou involuntariamente, visto que ele sequer examinara o desconhecido que lhe dirigia a palavra. No entanto, após avaliar, com um olho exigente, a fisionomia leal do marujo, não teve dúvida de que tinha diante de si um homem honesto. "Com quem tenho a honra?" perguntou, laconicamente. Pencroff apresentou-se. "Muito bem", respondeu Cyrus Smith. "E como pretende fugir?" "Naquele balão ocioso que largaram na praça e parece estar justamente à nossa espera." O marujo não precisou terminar a frase. O engenheiro compreenderá na segunda palavra. Agarrou Pencroff pelo braço e o arrastou até sua casa. Lá chegando, o marujo expôs o seu plano, muito simples na verdade. O máximo que arriscariam, caso viessem a executá-lo, eram suas vidas. Verdade que o furacão alcançava seu grau máximo de violência, mas um engenheiro esclarecido e audacioso como Cyrus Smith de certo saberia pilotar um aeróstato. Pencroff, se dominasse o mecanismo, não hesitaria em partir, com Harbert, entenda-se. Uma tempestade a mais ou a menos não faria diferença para quem já vencera um sem número delas. Sem emitir um som, porém com faíscas nos olhos, Cyrus Smith escutou o marujo. Se era uma oportunidade que ele pedia, lá estava ela, não iria desperdiçá-la. O fato de ser perigoso mostrava que o plano era exequível. À noite, a despeito da vigilância, poderiam aproximar-se do balão, esgueirar-se para dentro do cesto e cortar as amarras que o prendiam ao solo. Embora implicasse risco de vida, a iniciativa poderia dar certo e, não fosse aquela tempestade. Ora, sem a tempestade o balão já teria partido, e a oportunidade, tão almejada, não surgiria naquele momento. "Não estou sozinho", disse por fim Cyrus Smith. "Quantas pessoas pretende levar?" indagou o marujo. "2, meu amigo Spilett e meu criado Nab." "Isso dá 3, concluiu Pencroff, "e, com Harbert e eu, 5. O balão tem capacidade para 6. Isso é suficiente. Partiremos", decidiu Cyrus Smith. A primeira pessoa do plural incluía o repórter, que não era homem de recuar e que, quando o plano lhe foi comunicado, aprovou-o sem reservas.
O que o espantava era a ideia tão simples não lhe ter ocorrido antes. Quanto a Nab, seguiria o patrão aonde este fosse. Então, até a noite, despediu-se Pencroff. Fingiremos curiosidade e nos encontraremos os 5 na Praça do Balão. Até a noite, às 10, concordou Cyrus Smith, e queiram os céus que a tempestade não dê trégua até a nossa partida. Pencroff cumprimentou o engenheiro e retornou ao seu alojamento, onde se encontrava o jovem Herbert Brown. O corajoso adolescente conhecia o plano do marujo e não era sem certa ansiedade que aguardava o resultado da confabulação com o engenheiro. Como se vê, eram 5 homens determinados, dispostos a se atirar na tormenta, no olho de um furacão. Não, o furacão não se acalmou, e não passava pela cabeça de Jonathan Forster nem de seus companheiros enfrentá-lo naquele frágil cesto. O dia foi terrível. O engenheiro só temia uma coisa, que o aeróstato, preso no solo e vergado pelo vento, se rasgasse em 1000 farrapos. Horas a fio, deambulou pela praça quase deserta, vigiando o aparelho. Pencroff, fazendo o mesmo de sua parte, com as mãos nos bolsos e disparando bocejos, fingia matar o tempo, igualmente receoso de que o balão viesse a se rasgar ou mesmo a ter as amarras rompidas e sumir nos ares. A hora do crepúsculo chegou, trazendo consigo uma noite escuríssima. Uma névoa densa espalhava-se em forma de nuvens rente ao solo, caía uma mistura de chuva e neve. Fazia frio. O céu cinzento parecia achatar Richmond. Era como se a violenta tempestade houvesse instalado uma espécie de cessar-fogo entre sitiantes e sitiados e o canhão se calado ante as ensurdecedoras detonações do furacão. As ruas da cidade se esvaziaram. A ninguém pareceu necessário, sob aquele tempo medonho, vigiar a praça em cujo centro debatia-se o aeróstato. Logo, todas as condições eram propícias à partida dos prisioneiros. Mas que viagem terrível os esperava, no olho da tormenta. Mar altamente desfavorável, ruminava Pencroff, prendendo com um soco o chapéu, que o vento disputava com sua cabeça. Paciência, conseguiremos assim mesmo. Às 9h30, Cyrus Smith e seus companheiros vagavam pelos diversos lados da praça, que os bicos de gás, apagados pelo vento, deixavam numa escuridão profunda. Não se via sequer o imenso aeróstato, quase por inteiro deitado no solo. Além dos sacos de lastro que prendiam as cordas da rede, o cesto achava-se atracado por um cabo resistente que passava por uma argola cimentada no calçamento e prendia-se a outra a bordo. Os 5 prisioneiros reuniram-se junto ao cesto. Não haviam sido detectados, a escuridão era tão profunda que não conseguiam enxergar uns aos outros. Sem pronunciar uma palavra, Cyrus Smith, Gideon Spiller, Nab e Herbert tomaram seus lugares no cesto, enquanto Pencroff, sob as ordens do engenheiro, ia desatando os sacos de lastro um a um. Isso foi coisa de instantes, e o marujo logo se juntou aos companheiros. O único elemento que retinha o aeróstato passou então a ser o cabo dobrado, não restando a Cyrus Smith senão dar a ordem da partida. Nesse momento, um animal pulou para dentro do cesto. Era Top, o cão do engenheiro que, tendo arrebentado sua corrente, seguirá o dono. Temendo o excesso de peso, Cyrus Smith queria devolver o pobre canino à terra. Ora! Um a mais! Intercedeu Pencroff, jogando 2 sacos de areia para fora do cesto. Logo em seguida, soltou o cabo dobrado, e o balão, ascendendo numa direção oblíqua, desapareceu, depois de bater com o cesto em 2 chaminés, que, com o tranco da largada, ele derrubou. O furacão manifestava-se então com uma violência inaudita. Sequer passou pela cabeça do engenheiro descer durante a noite, quando o dia raiou, nuvens obstruíam-lhe toda a visão da terra. Somente 5 dias mais tarde uma fresta revelou o mar sem fim que se estendia sob aquele aeróstato que o vento arrastava a uma velocidade vertiginosa. O leitor agora já sabe o que fez com que, dos 5 homens que partiram no dia 20 de março, 4 tenham sido lançados numa costa deserta, no dia 24 do mesmo mês, a mais de 10.000 quilômetros de seu país. E aquele que faltava, que os 4 sobreviventes do balão corriam para socorrer, era o seu líder natural, o engenheiro Cyrus Smith.